Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa graça realmente que nos alcança e que nos resgata com poder, a cada dia, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que essa graça seja abundante em cada um de nós e que por conta dessa graça a paz do Senhor tem também sido derramada sobre cada um de nós. Um privilégio, muito obrigado pelo convite, que honra poder estar com vocês e compartilhar da palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir no texto de Efésios, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 ao 2. Por favor, abra sua Bíblia. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só até aqui, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa graça. Muito obrigado por esse momento que estamos reunidos como família, membros uns dos outros, conectados segundo, Pai, o Teu amor. Obrigado por esse tempo, Senhor, em que nós nos apresentamos junto com os irmãos para Te servir. Obrigado pela Tua palavra aberta. Nós temos entendido a cada dia que ela é vivente, que ela é eficaz, que é a palavra que foi inspirada pelo Senhor, portanto, a palavra que é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos instruir, Pai, de modo que cada um dos servos aqui estejam, Senhor, sendo preparados a cada dia e capacitados para essa obra excelente. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. A epístola de Paulo aos Efésios, na verdade, esse aos Efésios, nós não temos esse endereço nos primeiros manuscritos. Isso implica, isso já logo de saída nos ensina uma coisa interessante a respeito desse escrito. Que Paulo envia uma carta circular, uma carta que no primeiro momento circulou entre algumas igrejas. Tamanha profundidade dos seus escritos que ela é considerada hoje pelos estudiosos como a rainha das epístolas. E o seu conteúdo, de fato, nos apresenta algumas coisas muito interessantes, mas principalmente Paulo está trazendo um ensino de profundidade, de como aqueles irmãos que estão vivendo naquela região, como é que é ser cristão, sobre o que significa o ser seguidor de Jesus Cristo. Além disso, também ele fala sobre a alta qualidade de depender totalmente e completamente de Deus, e sobre o poder que foi dado a cada membro da igreja, a palavra eclesia lá no original, mas que tem um significado para nós importante, porque a igreja tem um caráter orgânico. Por isso que quando nós ouvimos praticamente as palavras de Deus nas Escrituras Sagradas, nós entendemos como esse organismo vivo, organizado por Deus, tendo Deus tomando a iniciativa, nos liga, cada um de nós, somos ligados pelo poder, pela graça, mas principalmente, todos nós aqui somos mantidos pela cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e Cristo é quem sustenta cada um de nós que estamos interligados e conectados uns aos outros aqui. Então, quando Paulo escreve esta epístola, ele está escrevendo e pensando em algumas localidades, em algumas igrejas, para irmãos de igrejas diferentes. E o que é interessante também é que ele está
preso quando ele está escrevendo. No capítulo 4, ele vai usar uma expressão no grego, desmios, e isso indica que, de fato, ele está privado da sua liberdade. E isso é uma coisa importante da gente entender também, que o Senhor está usando Paulo até o último minuto da sua vida. Deus está usando, está falando, está inspirando esse homem que segue ainda servindo e gastando cada um dos seus dias servindo o Rei dos Reis, o Senhor da Glória. Então, a maneira como Paulo escreve, o que ele escreve, o seu conteúdo aqui, mostra para nós a importância da pessoa de Deus. E como Deus aqui é exaltado, e como Ele é apresentado, né, de uma maneira assim poderosa e soberana. Um Deus que sempre está tomando a iniciativa. E Paulo então comunica a esses irmãos que esse Deus soberano, esse Deus que tomou a iniciativa, criou uma nova maneira de existir, uma nova humanidade. E por isso Paulo dá muita importância à unidade da igreja, que a igreja se mantenha unida e que os membros se mantenham conectados em todo o tempo uns com os outros. O texto que nós lemos começa com o nome, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E o nome, irmãos, nome é a reputação de uma pessoa. Paulo é a sua reputação. E o nome fala muito quem eu sou, quem você é e como as pessoas nos conhecem. E a gente sabe que para construir um nome, demora. Não é do dia para a noite. Agora, para perder o nome, para acabar com o nome, é muito rápido. E o que é interessante é que Paulo, nas suas cartas, ele escreve, ele coloca o nome dele ali, ele empenha ali a sua reputação. Agora, o que é interessante pensar a respeito de Paulo é que nem sempre Paulo foi Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, foi Saulo. Saulos no grego. E no hebraico, possivelmente do hebraico, em alguns textos do grego do Novo Testamento, ele é apresentado como Saul. Praticamente um nome transliterado do hebraico ali. E a primeira vez que aparece o nome de Saulo, ele está em pé, enquanto um jovem cristão, uma pessoa que testemunha do nome de Jesus, e a palavra testemunha no original é mártires, que é Estevão, lá em Atos 7, versículo 58, Estevão está sendo apedrejado, as vestes desse moço estão sendo colocadas aos pés de Saulo, que está consentindo na morte desse cristão. E quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, principalmente Atos e alguns lugares que ele mesmo fala a respeito de si, o que é que ele fala a respeito dele? E o que a Bíblia diz a respeito dele? Saulo é esse homem que assolou, machucou, feriu, causou grande dano à igreja de Jesus, arrastou cristãos para fora de suas casas. Ou seja, ele fez o que fez, interessante isso, e nós sabemos, em nome de Deus, achando e entendendo que ele estava de fato cumprindo a vontade de Deus, seguindo os desígnios do Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Esse é Saulo. Então, como Saulo, no primeiro momento em que Jesus está trazendo aqueles homens para perto dele, Jesus está na terra, chamando os discípulos, Saulo não foi um dos que estavam no time de Jesus, escolhidos por Jesus para aquele ministério que depois tornariam aqueles discípulos apóstolos. Por isso que algumas igrejas não conferiam
a Paulo o título de apóstolo, ou seja, ele também não foi aceito por todos os discípulos de Jesus como alguém escolhido por Deus. Mas o que é importante nós lembrarmos quando nós pensarmos no nome Paulo, é que esse é um homem que foi chamado de maneira direta por Deus. Deus tomou a iniciativa, Deus chamou esse homem. Quando ele inicia as suas epístolas, ele afirma a sua vocação, como está escrito aqui: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e uma vocação que é dada por Deus e não por homens. E ele foi chamado para ser apóstolo, e é interessante que essa palavra apóstolos, no grego antigo, dá a ideia de alguém que carrega e que leva uma mensagem. Apóstolo, lá no primeiro século, não tem conotação de hierarquia. O apóstolo que manda no bispo, que manda no pastor, que manda no diácono, que não manda em ninguém. Porque, irmão, alguém vai ficar sem mandar. Então não tem essa ideia de hierarquia aqui nesse momento aqui. O episcopado monárquico, ele nasce depois dos apóstolos, depois da era apostólica, logo na sequência. Mas nesse momento aqui, Paulo é um apóstolo. Essa palavra deriva de um verbo grego apostelo, apó-estelo, uma preposição. Aquele que vai até os limites, aquele que é enviado até um determinado endereço, aquele que chega e não entra, aquele que chega até um determinado lugar e entrega a mensagem. Ele é um mensageiro, ele é um missionário. Falamos agora de alguns missionários aqui. Essa é a ideia. Então ele tem muita consciência de quem ele é, porque ele teve a sua mente completamente iluminada pela palavra de Deus, que falou diretamente com ele. E Paulo, quando inicia a sua caminhada, quando ele anda com o Senhor Jesus, ele é um homem que se entregou totalmente. Então, ele é um mensageiro. E o mensageiro, o apóstolo, é aquele que é mensageiro no lugar de Cristo Jesus. E o que é interessante, no Novo Testamento, uma pessoa jamais pode se autodeterminar um apóstolo, senão pela autorização e incumbência do próprio soberano, do próprio Rei dos Reis. Irmãos, é Deus quem faz isso. É Deus quem chama. É Deus quem capacita. É o Senhor da glória que realiza esse tipo de vida, de existência para cada um de nós. Então Paulo teve esse discernimento que ele está debaixo do dom da graça de Deus. Ele vai dizer isso lá em Efésios 4, versículo 7 mesmo. E mais do que isso, o apóstolo não é alguém que se coloca acima de qualquer pessoa, muito pelo contrário, antes de mais nada, ele é um servo do Senhor. Ele é um doulos. Ele é alguém que tem uma relação de intimidade com o seu Senhor. São duas palavras importantes, servo e Senhor. Se eu sou servo, há um Senhor sobre a minha vida. E se há um Senhor sobre a minha vida, eu sou servo. E os meus direitos estão todos entregues, completamente entregues nas mãos do Rei da Glória. Totalmente colocados diante dele aqui. Então, quando ele tem esse discernimento, eu sou Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo, Romanos 1, versículo 1, Paulo. Esse homem, ele realmente teve uma vida muito intensa, muito interessante. E ele entendeu que ele foi separado para o ministério, e estou citando Gálatas 1,15, lá na barriga da mãe dele. Olha que interessante. Antes que ele tivesse qualquer consciência de si mesmo, antes que ele aprendesse a fazer qualquer tipo de ligação sináptica ou qualquer tipo de elucubração de sua mente, Deus já havia escolhido esse homem. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, Deus toma iniciativa. São os temas de Efésios. E como é que se deu esse encontro? Porque Paulo, então, é esse homem que está
assolando, que está ferindo, que está batendo na igreja. Ele foi encontrado, irmãos, ele foi encontrado. Não foi ele quem encontrou, porque até então ele está entendendo que ele está fazendo a vontade de Deus. Porque no primeiro século, como acontece um pouco hoje também, aquele judaísmo do primeiro século não é a mesma religião do Antigo Testamento. É uma outra religião multifacetada. Aquela religião de Israel, depois do período babilônico, depois do exílio babilônico, pós-exílio, aquele judaísmo foi sendo partido. Então no primeiro século é como um mosaico. Então você tem vários partidos, saduceus, fariseus, essênios, zelotes. Você tem os que são do partido helênico, aqueles que estão mais ligados com a cultura helênica. Então quando se olha para a religião judaica, vão surgindo partidos, grupos, e esses cristãos aqui, chamados nazarenos por um tempo, eles eram reconhecidos como mais um dos partidos judeus da época. Para você ter uma ideia, o judaísmo é identificado aos cristãos até o ano 64, quando Nero põe fogo em Roma, deflagra-se a perseguição aos cristãos, aí há uma separação, cristãos e judeus. Até então, e nesse momento aqui, os cristãos, eles são compreendidos, entendidos como mais um partido dos judeus. Então, o que Paulo, quando olha para os cristãos, pensa? Eu sou um homem de Deus, e esses cristãos são uma seita herética dentro do judaísmo. Nós temos que matar esses camaradas. E ele faz isso entendendo, achando que essa é a vontade de Deus, em nome de Deus. Para você ter uma ideia, Paulo está na estrada de Damasco, lá em Atos 9, com uma carta do sumo sacerdote, que lhe dava autoridade para que ele pudesse prender os cristãos. E enquanto ele está caminhando, uma luz brilha. Ele cai no chão, ele ouve uma voz, e a voz que vocês já ouviram isso aqui diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Só que a voz não foi ouvida apenas por Saulo. A Bíblia diz que os homens que estavam com Saulo ouviram também a mesma voz, portanto a testemunha. Eles não viram ninguém, mas eles ouviram a voz. E naquele mesmo instante, Saulo fica cego e ele é levado para Damasco. E lá em Damasco ele está completamente rendido, porque ele irá perguntar: quem é o Senhor? Eu sou Jesus. E esse é o nome, como nós cantamos aqui. Poderoso esse nome é. E lembre-se, um dia todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará. Que nome? O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Então Paulo está completamente entregue. Deus tomou iniciativa com relação a este homem. Não foi ele que deu uma chance para Jesus. Não foi ele que estava indo ao encontro de Jesus. Muito pelo contrário. Deus tomou a iniciativa e Deus então resgatou, tirou esse homem da sua escuridão. A ponto de Paulo entender isso, e lá em Colossenses 1, versículo 13, dizer o seguinte: o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E a palavra no original lá, libertar, é arrancar com violência. É tirar com poder. Porque as trevas, e o império das trevas, e o mal, quando ele toma um ser, como ele toma uma pessoa, uma família, uma situação, ele cola. Não há liberdade. Aprisionamento, as pessoas ficam aprisionadas, completamente presas. Então Paulo teve essa consciência que somente o próprio Deus, lhe tocando, lhe arrancando
da sua escuridão. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele é tirado do império das trevas, da escuridão, ele fica cego, ele fica na escuridão por um tempo. E isso levou Paulo realmente a algumas reflexões. Ele levou Paulo a entender algumas coisas. E o que é interessante é que, enquanto cego, na cidade de Damasco, um outro homem estava também ouvindo a voz de Deus. Esse homem é Ananias. E por orientação de Deus, Ananias deverá ir agora falar com esse homem. E eu fico imaginando o seguinte: só Deus mesmo para falar com Ananias. Porque você pensa, Paulo é um homem poderoso, Paulo é um homem que está simplesmente debaixo da maior autoridade dos judeus, que é o sumo sacerdote. E esse homem, ele tem sangue nos olhos, ele tem faca nos dentes. Esse homem está armado, esse homem é perigoso, esse homem quer descobrir, ele quer se infiltrar. E se ele é um cara infiltrado aqui no nosso meio, ele veio aqui para bagunçar, ele veio para descobrir aqui quais são os nossos pontos fracos. É uma situação difícil. Vai lá falar com aquele homem. Por isso Deus fala com Ananias: vá. Este homem, Saulo, depois Paulo, é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Esse homem, essa mulher é meu escolhido, é minha escolhida. Quando Deus fala isso a respeito de nós, está falado. A nossa resposta é obediência. Só que Deus não para por aqui. Olha só o que é que Deus diz pela boca de Ananias, na cabeça de Ananias, depois pela boca de Ananias: eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos 9:15. E o texto segue. E de Saulo, então, ele foi sendo trabalhado por Deus no seu homem interior. E é interessante que Paulo tem essa consciência do novo homem que surge nele mesmo, que é a consciência de que cada um de nós temos que ter, porque Gálatas dirá isso, lá em Gálatas capítulo 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Ora, o que é que isso significa? Que todos nós aqui um dia nascemos da barriga da nossa mamãe, descendência lá do primeiro Adão, mas houve um momento na nossa história em que Deus nos tocou, em que nós somos tocados pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor um dia foi lá e te tocou e te transformou de dentro para fora e gerou um novo homem e uma nova mulher. Era o velho Marcos. Era o velho Marcos que não tinha consciência. Como Paulo mesmo irá dizer no capítulo 2, vivia cego, vivia nos seus delitos e pecados, mortos nós éramos. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos mediante a fé. Paulo experimentou isso. Então essa luta que há é entre o novo homem, o novo Marcos com o velho Marcos. Todos nós passamos diariamente por lutas e vence aquele que você alimentar mais. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, se nós nos aproximamos do Senhor, se nós temos uma vida devocional diária, se nós alimentamos esse homem interior, se nós ouvimos as palavras de Jesus, quando nós formos orar, quando tu orares, entra no teu quarto, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Vida diária aos pés da cruz, como nós cantamos. Vida de busca da face de Deus, desejar estar com o Senhor. Ter a disciplina de ler, de conhecer a palavra do Senhor. De ouvir os louvores que vão
transbordar de nossa alma, se nós nos alimentamos. Agora, se você dá aquela segunda olhada, Billy Graham, num dos seus comentários, ele diz o seguinte: a gente não tem como evitar o primeiro olhar, mas o segundo nós temos. Nós temos como evitar. Temos que evitar tocar aquilo que nós não devemos tocar, olhar aquilo que nós não deveríamos olhar, falar aquilo que nós não deveríamos falar. Paulo tem essa consciência. Há uma nova maneira de existir, há uma nova maneira de ser. E agora essa vida que eu estou vivendo, eu vivo pela vontade de Deus. E é o que ele diz aqui, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Então, conforme nós vamos lendo Efésios, eu quero incentivar você a ler Efésios, são 6 capítulos. Se você sentar assim, numa sentada você lê com calma. Você vai perceber uma coisa muito importante. O tema da epístola é Deus. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo é por Deus, tudo é com Deus, é para Deus. Então Deus toma a iniciativa e se revela a nós. Isso é uma coisa muito importante de todo cristão entender. Deus não é a projeção da mente de algum homem, de um pastor, por mais preparado que esteja o pastor. Deus não é uma projeção da nossa cabeça. Deus é um ser que Ele se revela e se revelou a cada um de nós. Que privilégio! Eu me sinto muito privilegiado do Senhor ter me alcançado, ter me tocado um dia. O nosso pensamento deve estar em Deus. E aí Paulo usa essa expressão aqui, vontade de Deus. E o que é essa vontade? Que eu tenho certeza que eu mesmo faço várias vezes essa pergunta: Senhor, é a tua vontade ir por esse caminho? Qual é a tua vontade para essa situação? Qual é a tua vontade com relação a esse momento da minha vida? Todos nós temos essa pergunta, e de fato a Bíblia fala que há uma vontade de Deus para os seus filhos. E a primeira coisa que nós aprendemos em Efésios, que a vontade de Deus é nos levar de volta para Ele. Ou seja, a primeira vontade de Deus aqui, Deus quer estar com você. Por isso que nós somos um povo de Deus, que nós cremos num Deus imanente, num Deus que se envolve pessoalmente conosco, um Deus presente, um Deus que nos toca, um Deus que nos enche, um Deus que nos alegra, um Deus que nos dá contentamento, apesar de passarmos por aflições, por lutas, mas é possível cada um de nós experimentarmos a alegria e o contentamento do Senhor sempre. Porque caso contrário, Paulo jamais teria dito lá em Filipenses 4:4. Jamais Paulo teria colocado o imperativo ali: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu tenho plena convicção de que cada um de nós cristãos, tocados pelo poder de Deus, nós podemos viver uma vida de alegria, mas a alegria, na perspectiva do texto, é contentamento, estar satisfeito em toda e qualquer situação. E isso é um aprendizado diário, porque Paulo dirá isso lá em Filipenses também: eu aprendi a viver contente, na escassez ou na abundância, se sou atacado ou se não sou, se sou elogiado ou se não sou elogiado, e poderíamos ir colocando uma série de situações. E aí no finalzinho da perícope ele diz o seguinte, um dos textos mais surrados, mal interpretados, tirado do seu contexto, que eu já ouvi, que é aquela seguinte expressão: tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso naquele que me fortalece, acabaram os meus problemas? Não, seus problemas não acabaram. E é interessante que Deus vai dizer para Ananias: olha, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai ter que sofrer. Os sofrimentos virão? Virão. A diferença é que agora alguém está atravessando a jornada com você. Há alguém junto com você todos os dias. E se Cristo está no barco, fica tranquilo. Apesar de passarmos pelas tribulações, pelas ondas, pelas aflições, Cristo está no barco. Ele há de nos sustentar.
Então a epístola aos Efésios faz esse tipo de coisa, nos coloca assim face a face com Deus, ou seja, o que Deus faz, o que Ele é, a sua imensurável grandeza, fala da sua eternidade, fala que Ele é um Deus autossuficiente, ou seja, Ele não precisa de ninguém, e apesar disso, Ele resolveu se envolver com a gente e dar dons aos homens, para que nós pudéssemos servir uns aos outros, que é o que nós estamos fazendo aqui. Todos nós estamos em obediência à palavra do Senhor, apresentando a nossa vida como sacrifício vivo e santo, agradável. Esse é o nosso culto racional. Romanos 12, versículo 1, que é a ideia do racional ali, é o culto lógico, onde cada um toma uma iniciativa de entregar o seu coração e se derramar diante de Deus. Então Paulo nos conduz, ou diz que nós temos que iniciar com Deus, começar com Deus, abrir os teus olhos de manhã, todo mundo em algum momento vai despertar, abrir os teus olhos, já eleva os teus pensamentos ao Senhor, mantenha o teu pensamento cativo ao Senhor Jesus Cristo, começa com Deus. Paulo entendeu que a presença de Deus é lugar santo, e lugar santo é lugar de nós tirarmos as sandálias dos nossos pés, porque é terra santa. Quem entende isso, quem tem essa consciência, caminha com cautela e humildade, com temor. Então Paulo diz que o que acontece com ele, o que está acontecendo, acontece pela vontade de Deus. E aí a gente fica pensando sobre essa expressão, vontade de Deus. E fazendo um estudo, há alguns textos importantes para nós pensarmos aqui. Em Mateus 6,10, nós aprendemos a orar assim: seja feita a tua vontade. Nós oramos, nós pedimos assim. Em Mateus 7,21, Jesus diz que só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai. Em Mateus 12, versículo 50, Jesus diz que irmão, irmã e mãe é aquele que faz a vontade do seu Pai. Em Mateus 18, versículo 14, Jesus diz que é a vontade do Pai que se busque a ovelha perdida. Senhor, eu quero saber a tua vontade. Pastor, por favor, me fale qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz. Por quê? Porque não é da vontade do Pai que se pereça um pequenino. Em João 6, versículo 39, Jesus reforça essa verdade, dizendo que a vontade do Pai é que não se perca um dos que Ele deu. Em João 6, versículo 40, Jesus, a respeito da salvação, diz o seguinte: a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. João 7, versículo 17, Jesus afirma um princípio aqui: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Aprender Bíblia, estudar a palavra do Senhor, conhecer de fato a respeito do Deus Todo-Poderoso, a respeito de nós mesmos no texto. João 9, versículo 31, Jesus fala a respeito da oração. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, se alguém tem temor a Deus e pratica a sua vontade, a este Ele atende. Atos 22, versículo 14, Ananias diz a Saulo: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua voz, a voz que sai da própria boca. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, Paulo afirma: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação,
que vocês se abstenham da prostituição porneia. Saiba tratar o teu corpo de maneira bonita, santa. Esse é o resumo, esse texto de Tessalonicenses é o resumo das instruções éticas, santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E santificação, a ideia de santificação é estar separado, cada vez se separa mais do mundo. E mundo, gente, é sistema organizado que não se submete ao senhorio do Senhor Jesus, ou não se submete realmente à Trindade. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo apresenta outro princípio fundamental: em tudo dai graças, em tudo agradeça, em tudo seja agradecido, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um outro elemento da vontade de Deus, que os cristãos aprendam a ser agradecidos. Nós tivemos o privilégio de ter o Dr. Shed por um bom tempo lá na nossa igreja, e um desses dias ele falou uma frase, mas que me pegou, irmãos, entrou assim como uma espada mesmo, me dilacerou a alma. Ele diz o seguinte: aquele que agradece faz uma oração a Deus, aquele que vive reclamando faz uma oração para o diabo. Irmãos, por que aquilo me pegou? Número 1, reclamão, reclamava de tudo. Nada está bom, pelo amor de Deus, olha para a tua vida, olha para a minha vida. E aquele dia me calou tão fundo na minha alma. E esse texto então diz esse princípio fundamental: em tudo, em todas as coisas, em cada uma delas. A maneira como o texto está construído no original diz exatamente, dá essa ideia, que cada uma das coisas que você faz, cada gesto, cada relacionamento, irmãos, que bênção, olha para a tua família, olha que tesouro. Eu sou tão grato de ter a esposa que eu tenho. Eu sou casado com uma princesa, nós estamos há 27, indo para 28 anos de casados. Eu sou tão grato para a vida, né, amor, que Deus nos deu. Sou tão grato, tenho muito mais do que eu mereço. E a partir desse momento que eu entendi esse princípio, eu passei a ser uma pessoa muito mais agradecida, e eu parei de fazer o que os brasileiros fazem. Eu parei de olhar para a grama do vizinho. Porque a gente sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? Sempre o outro tem uma coisa melhor que a gente. Para com isso. Deus falou comigo: de você cuido eu. Você confia? Você confia de fato que Deus é soberano e poderoso para suprir cada uma das tuas necessidades em Cristo Jesus? Então por que você anda preocupado e preocupada? Irmãos, a nossa fé tem que ser simples. Eu tenho uma fé simples. Que fé é essa? Eu creio no texto, porque o texto diz. E esse ano eu tomei uma decisão seríssima. Eu sou um professor de teologia, estou envolvido com muitas disciplinas, mas eu tomei uma decisão séria, pastor Eduardo, querido pastor, me aprofundar e entrar de cabeça em conhecer mais o texto das Escrituras Sagradas e procurar todos esses imperativos que Deus espera de cada um de nós e entender esses princípios da palavra do Senhor, conhecer profundamente Deus. E aí, como eu citei agora há pouco, há algo que nós devemos fazer para conhecer e saber a vontade de Deus. E eu quero convidar você a abrir em Romanos 12, dos versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Agora que eu vi que tem um guardanapo aqui, olha que bonito, gente. Chique, chique, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século. E essa palavra conformar no texto original é você ir tomando o molde, o jeito, sabe? Quando você faz um bolo, aí você quer fazer o bolo com goma, então você tem que ter uma forma de goma. Então ele diz, não faça isso, não vá tomando a forma desse século, aion, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que a gente vai entendendo é que cada um de nós aqui podemos entender alguma coisa da vontade de Deus pela sua revelação, pela Bíblia, aquilo que Ele mesmo revelou. E uma outra coisa importante que Paulo deixará bem claro em Efésios é que há mistérios que nós não compreendemos e não vamos compreender. Esse é um dos temas, o mistério de Deus. Mas há uma vontade de Deus. Mas há uma pergunta para se fazer antes de pensarmos um pouquinho mais a respeito da vontade de Deus. É o seguinte: você quer de fato, ou eu, nós, queremos de fato saber qual é a vontade de Deus? Por que essa pergunta assim? Pelo fato de que a única razão em querer saber a vontade de Deus é a obediência. Por quê? Porque há irmãos, ou há pessoas, que precisam ser realmente colocadas no caminho. Porque se alguém quer saber a vontade de Deus, se você quer apenas que Deus, que a religião, que o pastor, ou os pastores, ou qualquer outro elemento do sagrado, apoie as suas vontades, então você não quer saber a vontade de Deus, você quer colocar na boca de Deus as suas próprias vontades e fazer o que é do seu querer. E aí a gente fica procurando um aqui, fica procurando outro lá, porque você quer que alguém em algum momento diga, ah não, é isso mesmo que você tem que fazer. Meus irmãos, como isso é verdade. E os pastores que atendem em gabinete sabem o que eu estou falando. E aí você abre o texto e você diz, olha, cuidado, esse caminho é perigoso, esse caminho é complicado. Então, a Bíblia como fonte da vontade de Deus revela uma coisa muito importante. A Bíblia estabelecerá para nós um princípio, o caráter de Deus, o seu caráter, os seus atos, o seu poder, e esse deverá ser o princípio a pautar o entendimento a respeito da vontade de Deus para toda e qualquer ação que você irá fazer. Então, questões específicas. Onde é que eu vou morar? Moro aqui, eu moro ali. Compro essa casa ou compro aquela casa? Qual é a marca do celular que eu vou comprar? Vou comprar essa marca ou aquela marca? Que tipo de comida eu vou comer hoje? Deixa eu perguntar para Deus aqui, Senhor, qual é a vontade de Deus aqui, ó? Vou comer uma pizza de 4 queijos, 5 queijos, né? Cheio, ou vou comer uma saladinha de nabo? Qual a cor do carro que eu tenho que comprar? Etc, 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 etc. Então a Bíblia não dirá para você que carro comprar, o que você deve comprar. Não. Por quê? Porque há questões em que a escolha não é moralmente errada. E a gente não vai e nem deve imaginar que uma dessas escolhas trará para nós o castigo de Deus, porque é um outro problema sério de alguns cristãos, que às vezes ficam amargurados porque eles não estão fazendo a vontade de Deus, e eles acham que Deus irá castigá-lo. Então, uma escolha errada, que não implica numa questão moral, trará consequências. Por exemplo, se você for comer essas comidas mais gordurosas, você sabe o que vai acontecer. Não vai fechar o paletó. Vai engordar. Vai aumentar o colesterol e assim sucessivamente. Então a Bíblia nos revela a vontade de Deus partindo do princípio do seu caráter. Ou seja, por exemplo, o que é que Deus fala a respeito de nós? Que um cristão deve ser santo, que ele deve ser honesto, ele deve ser misericordioso, ele deve ser bondoso, ele deve ser paciente, ele deve ser amoroso, pacífico, etc, etc.
Então, seja qual for a escolha que você fizer, você deverá perguntar: esse tipo de caminho, esse tipo de escolha, fere o caráter de Deus? Fere a honestidade do cristão? Fere o princípio das Escrituras já revelados, que diz que Deus ama a honestidade, Deus ama a santidade, Deus ama a balança correta. Então, de verdade, eu não saberia dizer para você, e as pessoas me perguntam: pastor, o que você acha que eu deveria fazer da minha vida? Você acha que eu deveria ir para cá, ir para lá, deveria fazer administração? Não sei responder, porque isso está dentro dos mistérios de Deus e a pessoa vai entendendo com o tempo. Então, jamais um cristão deve ferir, por isso que você não vai perguntar para Deus: Senhor, é da sua vontade eu comprar um motel? Então você não vai comprar um motel, porque você não precisa nem perguntar para Deus. Há algumas coisas que nós nem devemos perguntar, porque isso irá ferir completamente o caráter do Senhor. Devo comprar um drive-thru? Vou comprar uma casa de balada? Devo comprar? E aí sucessivamente você pode ir entendendo uma série de coisas. Seja qual for a escolha de um homem e de uma mulher de Deus, essa escolha deve estar pautada nos princípios da Bíblia. Ou seja, a vontade de Deus é que eu e você busquemos a santificação em todas as áreas da nossa existência. Então, por fim, nós devemos ou deveríamos seguir fazendo e vivendo uma vida pautada nos princípios. Ler o texto, ler a Bíblia, pedir conselhos, isso é aconselhar, olhar para as circunstâncias. E o maior referencial sendo as Escrituras, a gente lê lá em 1 Pedro 2,15, que diz o seguinte: que essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem, eu e você façamos emudecer a ignorância dos insensatos. E finalmente, o último texto que eu quero ler com você. 1 João 2,17. O mundo passa, e passa rápido. Meu Deus, eu já estou indo para 56 e passa muito rápido o tempo. O mundo passa, a vida corre, bem como as suas concupiscências, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre e sempre. Amém. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigado mais uma vez. E diante dessa palavra, Pai, de um homem que ele achava e entendia que fazia o que fazia por sua vontade, e na verdade ele estava te perseguindo. Mas ele foi tocado por ti, Senhor. Ele teve os seus olhos abertos e compreendendo e entendendo, Pai, a motivação correta do teu coração para ele. Seguiu em obediência. Que todos nós aqui, esta noite, possamos ter essa consciência também, Pai, que a nossa vida é graça, é dádiva, é privilégio, e que possamos encontrar satisfação, Pai, na maneira como o Senhor nos toca, na maneira como o Senhor cuida de nós. Muito obrigado pela Tua palavra, e que ela siga alimentando e lavando, limpando os nossos corações. Oramos assim, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Muito obrigado, queridos irmãos, pela paciência. Que o Senhor te abençoe. Você tenha uma semana excelente sobre essa graça maravilhosa. Amém.
desculpas prontas para dar, mas escolho transformação. Sei que o caminho certo é me humilhar, e eu quebranto meu coração. Sinto em mim uma distância, um silêncio. Preciso ouvir a voz do meu Pai. Sinto em mim desesperança, um silêncio. Assim não posso mais ficar. Estou aqui, toca em mim. Sem ti nada sou. Eu quero ver o teu poder sobre tudo, sobre todos. Estou aqui, toca em mim. Sem ti nada sou. Eu quero ver o teu querer sobre tudo, sobre todos. Senhor, Senhor. Ore mais uma vez comigo. Tenho desculpas prontas para dar, mas escolho transformação. Sei que o caminho certo é me humilhar, eu quebranto sinto em mim uma distância, um silêncio. Preciso ouvir. Sinto em mim desesperança. Quantas vezes, Senhor? Um silêncio. Assim não posso mais ficar. Estou aqui, toca em mim. Sem ti nada sou. Eu quero ver o teu poder sobre tudo, sobre todos. Estou aqui, toca em mim. Sem ti nada sou. Eu quero ver o teu querer. Senhor, Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Oh, Senhor, Senhor. Tenho desculpas prontas para dar, mas escolho transformação.